Assista agora, Programa Estúdio Inter. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV, ou melhor ainda, você pode se conectar com a gente através das plataformas digitais. Pode ser pelo YouTube da TV Rio Preto, pode ser pelo site da TV, ou mais fácil ainda, baixe já o aplicativo e tem o nosso programa aí na palma da sua mão todos os dias. Não é muito mais gostoso? Você pode encontrar com a gente de onde você estiver, da maneira que for mais fácil para você. Gente, o programa de hoje é muito legal, porque no primeiro bloco eu vou conversar com a Franciele Faria, ela que é enfermeira de formação e tem como especialização a camuflagem estética. E hoje, falar de camuflagem estética, nós estamos falando de devolver a autoestima para centenas de mulheres que muitas vezes só com a maquiagem não conseguem resolver o famoso problema das olheiras. E a gente vai descobrir com ela como é que funciona essa técnica, o quanto que isso está disponível para qualquer uma das mulheres hoje que querem ficar mais bonitas. E no segundo bloco eu converso com a Alessandra Celentano, que é especialista em desenvolvimento de pessoas e traz pra gente sempre algum ponto aí de reflexão. A gente conversando um pouquinho antes do programa começar, ficamos falando sobre sonhos e metas, como é que as pessoas colocam isso, né? O sonho às vezes está tão distante, mas será que está tão distante assim mesmo? Será que não é mais fácil você criar uma estratégia e desenvolver metas de curto, médio, longo prazo para poder concretizar? Então a gente vai mergulhar nesse assunto aí também, tá bom? Então fique aí comigo, não sai da frente da telinha ou não tire o celular da mão, que está no ar o Estúdio Inter de hoje. Você aí do outro lado, tá cansado de se olhar no espelho, tem um aspecto cansado, brigar com a maquiagem todos os dias, tentando corrigir as tão incômodas olheiras. Isso a gente está falando de homens e mulheres que sofrem com isso todos os dias. Se olham no espelho, não conseguem se reconhecer, acham que aquilo que eles estão fazendo, associado à maquiagem ou qualquer tratamento estético, não está trazendo o resultado desejado. E aí, por consequência, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando o quê? De uma baixa em todos os campos da vida. Quando a gente não está bem resolvido aqui, ó, não consegue ser um bom profissional, não consegue se relacionar melhor com as pessoas. Então, autoestima hoje não é só uma questão de estética para ficar bonito, e sim para que você tenha um melhor posicionamento na sua própria vida. E quem vai conversar comigo neste primeiro bloco é a Fran Faria, ela que é especialista em camuflagem de olheiras. E menina, é uma loucura, né? Porque como as pessoas ainda sofrem com isso. Bom dia, que bom te receber aqui. Eu que agradeço, Thaís, essa oportunidade de estar falando do meu trabalho, que ainda é pouco conhecido aqui na nossa região. Eu sou pioneira em São José do Rio Preto, nesse tipo de tratamento de olheiras. E sou profissional de saúde, que é um diferencial. Porque no Brasil a maioria é feito por tatuadores. Então, você chegou num ponto muito interessante, né? Eu já conversei com algumas pessoas que gostariam de fazer a camuflagem de olheira, mas falam assim, não, mas é igual tatuagem, vai doer pra caramba, aquilo lá deve ser horrível, e se a cor não bater? Na verdade, não é um procedimento igual à tatuagem, né? Não, a camuflagem é a camuflagem, a tatuagem é a tatuagem, é bom deixar isso bem claro. A gente usa uma técnica diferente, porém os pigmentos clareadores são da tatuagem. Tá. Não é colocado na mesma camada da pele que a tatuagem, é colocado uma camada a tatuagem, abaixo. ela vai bem profunda, isso, né? E jamais a gente conseguiria reproduzir exatamente a cor da pele do cliente se fosse essa técnica. Porém, o criador da técnica mundial com qual eu fiz minha formação, ele é tatuador. Então ele se aprimorou do conhecimento técnico que ele já tinha. E trouxe o pessoal dele para conhecer primeiro, né? Perfeito. Antes de profissionais da saúde procurarem. E para quem que é indicado? Vai desde uma olheira suave, aquelas que são bem profundas a gente também consegue amenizar? Como é que funciona isso? Então, eu costumo trabalhar com ponto de incômodo. Tá.
Como eu sou profissional da saúde, além da camuflagem, eu faço outros tratamentos que favorecem a olheira. Tá. Então, eu trabalho com pontos de incômodo. Se a pessoa, às vezes, não tem a olheira tão pigmentada quanto eu acho que deveria ter por uma camuflagem, mas esse é um ponto de incômodo para ela, eu faço a camuflagem com menos sessões. Tá, Tá? perfeito. E assim a gente vai adequando também uma olheira estrutural, uma olheira flácida. O que é uma olheira estrutural? Vamos ajudar o povo de casa a entender, porque Olha provavelmente isso. a mulher e o homem que tá acompanhando a gente agora, meu amigo, minha amiga que tá lá assistindo a gente, já tá assim no espelho, né? Pra ver se tem olheira, se não tem. Além das olheiras pigmentares, que são aquelas olheiras acastanhadas, bem escurecidas. Que deixa o olho bem profundo, que deixa aquele um olhar aspecto cansaço. cansado, Tá. que a gente chama de olho panda, né? Tá. Que é aquele olho bem escuro. Além disso que a camuflagem resolve, nós podemos também resolver sulcos profundos, não com a camuflagem, mas com preenchimento. Nós conseguimos resolver olheiras flácidas com a colocação de fios que estimulam a produção de Olha que colágeno. legal. A toxina botulínica também ajuda numa olheira muito flácida. Eu não posso aplicar a toxina diretamente na pálpebra inferior, mas eu posso fazer um mesobotox, que é conhecido popularmente dessa maneira. Tá. Então, existem várias técnicas que ajudam e auxiliam no processo da camuflagem. Que perfeito. Pra pálpebra caída, que tem muita gente que também tem o problema. Às vezes o problema não tá embaixo, mas tá em cima. Tem algum caminho também que você faça Tem. alguma aprimoração nesse sentido? Tem. Quando a pálpebra é caída e não é cirúrgica, porque eu faço essa avaliação. Tá. Então, a gente trabalha de forma bem honesta com o cliente. Se é cirúrgico, e bem não é para mim. personalizada, né? Porque assim, Isso, tem tem que que ter ser. esse tete a tete com a pessoa, tem que que ter essa avaliação mesmo, né? Tem que ser bem personalizado, porque cada pele é uma pele, cada indivíduo tem um ponto de incômodo, uma queixa. Então, eu vou trabalhar o que incomoda a pessoa, qual a queixa dela, né? No caso da pálpebra superior, se não é cirúrgico ainda, nós fazemos sessões com jato de plasma. O jato de plasma, ele tem um resultado muito efetivo. Ele já é um tratamento mais dolorido, sim, só que ele é um tratamento muito simples, muito fácil, muito acessível em relação É ao a dor da preço. beleza, vai, gente. Não, ó, vamos combinar. Também você tá querendo milagre, né? Porque assim, quer fazer alguma coisa, não quer um procedimento invasivo, que seria o caso de uma cirurgia, mas quer um negócio indolor. Também não existe, tá, gente? Só que a notícia boa é que a camuflagem não é um procedimento Então, dolorido. eu ia perguntar, a camuflagem dói? Não. A camuflagem, mesmo que eu aplique o pigmento na derme, né, numa camada mais profunda do que a tatuagem, isso é feito de forma de esfoliação. Tá? Então são micro furinhos, muito pequenininho, que o próprio gelo que é passado durante o procedimento anula essa sensação. Olha que legal. Então é um procedimento indolor, considerado indolor. E uma outra boa notícia também, que a gente resolve as olheiras em poucas sessões. Média mais ou menos quanto? Vai. Máximo 3 sessões. E o procedimento é permanente. Se houver um desbotamento, a pessoa achar que precisa de mais sessões, isso vai acontecer num período de 8 a 10 anos. Nossa, gente, ou seja, nós estamos falando aí de resolver o problema mesmo, esse ponto de incômodo. É legal você falar ponto de incômodo, né? Porque às vezes a pessoa, ela tá incomodada com alguma coisa, mas nem ela identificou direito 100% o que é, né? Então, assim, descobrir qual é o ponto de incômodo e procurar uma profissional, como você, no caso, para poder ajudá-la nesse ponto de incômodo, acho que é sensacional, né? Thaís, o que despertou isso foi que eu invisto no ramo óptico há 6 anos. E eu trouxe também para Rio Preto uma consultoria de imagem especializada em óculos. Olha que fantástico. Então, a gente aplica essa técnica na loja. E o maior ponto de incômodo que eu tinha de homens e mulheres eram as olheiras. Então, por isso que a gente agregou esse tratamento. Que legal, que legal. E resultados? Como é que as pessoas saem depois da terceira sessão aí, depois da finalização desse processo? Como ela entrou e como ela sai? É muito legal você perguntar isso, porque a camuflagem, ela não dá um efeito Cinderela. Não deu meia-noite e tá camuflado, não. A camuflagem, ela é um procedimento que requer um tempo. Então, eu aplico o pigmento, ele tem um tempo para subir esse pigmento e chegar na fazer a camada ação. correta e clarear. Então, a cada sessão, a gente aguarda 60 dias para ver o melhor resultado. Olha só. Então, como eu posso fazer até 3 sessões, pode ser que a olheira precise de 180 dias.
E eu tenho, sim, resultados muito satisfatórios com a autorização do meu cliente, que eu mostro para quem tem interesse de conhecer. A gente tem algumas fotos aí, vocês estão vendo aí na tela, vocês estão vendo alguns antes e depois que tem. É muito legal você perceber o quanto a autoestima faz a diferença na vida das pessoas, né? Porque ter esse ponto de incômodo e você lutar com isso diariamente, tentando corrigir com maquiagem. Aí a maquiagem borra durante o dia. A gente vive numa terra que é quente, a maquiagem não dura, não adianta. Ter essa solução, acho que é um caminho muito assertivo. Sim, né? Muitas mulheres procuram a camuflagem por conta de se livrar de quilos de maquiagem. Eu tenho modelos, blogueiras, muitas pessoas desse mundo da moda que procuram, porque no final de semana quer estar mais livre da maquiagem que já carrega durante a semana toda. A gente usa maquiagem o dia inteiro, gente. Ninguém merece. Nesse calor de Rio Preto, senhora, a gente derrete. E aí, se você tem essa olheira que te incomoda, procure a Fran, troque uma ideia com ela, vá para uma avaliação. Por quê? A solução pode estar mais perto do que você imagina. E o investimento, como é que é? Baixo, médio, alto? Como é que funciona? Cada um reage de uma maneira quando a gente fala de investimento, né? Mas eu considero o investimento muito baixo em relação ao tempo. Perfeito. Porque é um valor, por exemplo, de um Botox, que você tem um resultado por 10 anos. Não, e livre do incômodo, é isso que é o mais legal, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala de custo-benefício, coloca na balança. O que te incomoda mais? Você brigar com a olheira todos os dias ou fazer um investimento em você, né? Eu não falo de custo, eu falo de investimento, é investir em si. Isso mesmo. Né? Nós temos relatos de muitos homens, principalmente, que trazem traumas de infância por conta das olheiras. E já tentaram de tudo. São pessoas que passaram por vários tipos de tratamento. Preenchimentos, que também clareiam, só que não é indicado para todo mundo. E dói para danar. Porque às vezes também ele demacia a olheira, a gente tem que avaliar isso com cautela. Outros procedimentos com dermocosméticos, mas que só vai ter mesmo o resultado que a pessoa que tem olheira espera com a camuflagem. Eu amei te conhecer, amei compartilhar com o meu público isso. Eu costumo dizer assim, olha, se eu conseguir mudar a vida da pessoa que está sentada lá do outro lado, pelo menos 1%, e se ela enxergou no nosso bate-papo a solução de algo que a incomoda, de algo que tira ela do conforto, né, do convívio social, porque vamos combinar, gente, quando a gente não está feliz com alguma coisa no nosso corpo, no nosso rosto, o que a gente faz? Se isola. Se esconde, né? E vai procurando mecanismos de se esconder cada vez mais. Então, vai pra vida, meu amor. Tem caminhos para você ficar linda. Tem, com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Thaís? Isso que eu achei o mais legal. Essa fala aqui da Fran traz pra gente a certeza de que ela vai te avaliar, ela vai conversar com você para chegar no momento mais adequado, no procedimento mais adequado. É isso mesmo. Como profissional de saúde, que eu sempre reforço isso, a nossa preocupação maior é o bem-estar das pessoas, não a todo custo. E sim um bem-estar com saúde, com responsabilidade, com muito amor, com muita cautela naquilo que a gente faz. Porque aí a autoestima melhorando, a beleza vem na sequência, gente. Não tem erro, não. Fran, obrigada, meu amor. Volte aqui mais vezes. A gente quer conversar mais sobre isso, porque eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas que estão do outro lado. Eu que agradeço muito por poder divulgar o meu trabalho e explicar para as pessoas que têm condições de melhorar, sim, o aspecto de rosto cansado, de olheira, de envelhecimento. Tem caminhos, né? Tem. Ai, coisa boa. Ai, gente, que delícia de bate-papo. Eu vou ligeirinho pro intervalo e na volta quem vai estar aqui comigo é a Alessandra Celentano. Ela que é especialista em desenvolvimento de pessoas, vai trazer aí pra gente alguns pontos de reflexão sobre sonhos e metas. Então vem comigo, é rapidinho, só o tempo do intervalo. Dê um impulso na sua carreira profissional. Faça pós-graduação na Unirp. São 42 cursos que contam com professores qualificados na área acadêmica e no mercado de trabalho. Todos elaborados para preparar profissionais para um mercado desafiador e competitivo. Escolha o que tem o seu perfil. Pós-graduação Unirp, o impulso para o sucesso. Inscrições no site www.unirp.edu.br. Fone 0800 12 1500.
Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta, eu falei que era bem ligeirinho e agora eu quero falar sério com você que está aí do outro lado. Você sonha bastante? Você tem sonhos? Você quer uma casa nova? Você quer um carro novo? Você quer um outro emprego? Beleza. O que você está fazendo para fazer isso virar realidade, né? Muitas pessoas dizem, eu queria isso, eu queria aquilo, mas não saem do lugar, não conseguem dar o passo adiante. E aí, tá aqui comigo a Alessandra Celentano para a gente poder falar um pouquinho disso e entender quais são os melhores caminhos. Bom dia, flor do dia! Bom dia, amore. Coisa boa. É muito maluco, né? Porque as pessoas falam tanto, eu sonho isso, eu sonho aquilo. Ou tem gente que nem sonha. Eu acho que não sonha. Eu acho que a maioria não sonha, porque a gente foi ensinado a não gerar expectativa. Se eu tiver expectativa de que isso vai dar certo e der errado, como é que eu vou ficar? Qual vai ser a frustração que eu vou ter? É a frustração que eu vou enfrentar. Então, para não enfrentar a frustração lá, eu frustro aqui, eu nem penso. Nem sonho. Eu queria viajar, mas eu nem penso nisso, porque isso está fora do meu mundo, né? E assim, o que a gente entende é que para estar no seu mundo, você precisa desejar. Precisa incluir. Começa daí, né? Começa daí. O convite que eu faço para as pessoas é assim: pense nas coisas que você já desejou na sua vida antes de hoje. Antes de hoje. Nossa, pera, o que você já conquistou? O que você já conquistou até esse momento? Então a gente pode pensar aqui de quando a gente era criança até a fase da adolescência, quais foram as suas conquistas, né? Qual foi? Vamos olhar o copo cheio, né? E depois da adolescência até a primeira fase adulta. E depois da fase adulta para frente, e como foram as suas conquistas até então? Conquistas mesmo, coisas que você desejou, lutou e foi atrás. Às vezes elas vêm por obrigação, estudar, o primeiro emprego, parece ser uma obrigação, mas até aí tem escolha da gente. É porque, assim... Sempre tem escolha nossa no meio, entende? Sempre é escolha verdade, nossa. É tudo escolha nossa. Sempre. Até Só que ela pode ser, escolha então, nossa. ela pode ser uma escolha consciente ou uma escolha inconsciente. Eu quis dizer que quando você vai no piloto automático, no vai da vida, eu escuto muita gente famosa dizendo assim, nossa, eu nunca sonhei com isso, nunca pensei que eu fosse estar aqui. Mentira. Mentira. Talvez você não tenha dimensionado o tamanho do sucesso, mas que você quis estar lá, naquele lugar, quis. O cantor brincava com a vassoura, cantava em casa. Eu apresentava programa para as minhas bonecas. A atriz brincava de teatro, punha pai e mãe sentado, ou fazia para as bonecas. Então, assim, existe um pré... Ai, que doido, você tá falando isso daí, eu tô lembrando de mim. Ó. Gente, eu imitava a Xuxa na varanda de casa. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, não mentira, em Paranaíba, eu botava minhas bonecas todas sentadas e a Xuxa tinha aquele negócio de sortear as cartas, Aí né? você fazia com papel. Eu fazia com gibi. Jogava todos os gibis e pegava lá. Gente, ela era muito criativa, vocês não têm ideia. As perucas que ela fazia, quando nem se falava em aplique, ela já fazia peruca de jornal. Enormes, lindas, um barato. E que coisa doida, né? Num outro momento de brincadeiras, eu brincava de professora para as minhas bonecas. Isso, e você foi professora, você foi apresentadora. Então, e é isso, um dos exercícios, inclusive, é esse. Do que você brincava quando você era criança? Quando a pessoa está muito inconsciente, que ela não lembra. Porque o que eu mais escuto, gente, é assim, eu não sei para que eu vim nesse mundo. Nada dá certo na minha vida. O famoso propósito, que ninguém sabe qual que é o propósito. Por que é propósito? Por que eu tenho que ter um propósito? Eu não posso só simplesmente tomar cerveja no final de semana e segunda-feira eu ter alguma coisa que me dê alegria. Não é assim. Não é assim. Sinto te informar. Ela tá choque de realidade para você. 3 coisas na vida que a gente nunca vai ficar sem. Uma certa dor, incertezas e trabalho. Dá-me que este barulho. Não dá para você evitar. Se você ouvir qualquer filósofo da antiguidade, atual, eles sempre vão estar lembrando e posicionando a gente assim, viver, crescer dói um pouco. A dor provoca o crescimento. A dor provoca o crescimento. Desenvolvimento. A ponto de alguns autores até dizerem que a gente nem deveria fazer autoajuda. A gente deveria viver o sofrimento até gastar, porque o sofrimento te faz crescer. O sofrimento, sem dúvida, é uma mola mestra. Mas a gente pode conseguir as coisas com mais paz. Com mais equilíbrio. A gente pode olhar aquela dor, revisitar e pensar, poxa, porque também muita dor paralisa a pessoa. Então, por isso que a gente tem casos de depressão, casos de pessoas que não têm força, condição de encontrar mesmo um novo caminho na vida.
Sem falar que isso tudo se soma a 250 vozes que você ouviu ao longo da sua vida, desde o dia que você nasceu no mundo, que você já viu um parto. Cata o nenê, vira o nenê, bate no nenê, limpa o rosto do nenê. Não, tem 30 pessoas em volta daquele nenê falando 500 coisas. Olha o umbigo. Não, chacoalhando ele, chacoalha. para. A mãe vai dar o primeiro banho, ela não sabe nem como é que pega a criança. Se assistir o médico pegando a enfermeira ali, você fala, meu Deus, vai matar meu filho agora, que cata pelo pescoço, chacoalha assim. Eu tava olhando isso, claro, tem partos humanizados, já tem muita coisa em cima disso, mas pensa, a gente já nasce com esse choque. Chacoalhão. Pô, sua mãe ouviu música na barriga, aquela gravidez linda. Aí vem o médico e fala, aí chora a criança. Acorda a criança. Não tá respirando, enfia canudo e tira. Mas, gente, isso aí é muito traumático, pensa um pouco. Eu tô imaginando a criança. É muito horrível isso. Então, o parto humanizado, ele existe. Claro que tem médicos muito mais gentis. Por exemplo, eu assisti o parto do Matheus, foi lindo. O Matheus saiu com cuidado, o médico primeiro colocou em contato com a mãe, depois eles foram limpar o nenê. Que não foi bom também, mas depois fizeram. Ou seja, de alguma maneira, você tenta amenizar esse choque. Então, assim, nós temos vários choques ao longo da vida inteira. Nascer por si só já é um choque. Tanto é que alguns processos terapêuticos você tem que voltar no útero, né? Que doido. Algumas rejeições, algumas dores, elas são da hora do parto, ou de um pouco antes da hora do parto, ou durante a gestação. Né? Uma gestação que não foi... Porque assim, né? Aí vamos entrar num outro detalhe, que é expectativa e realidade. Então então eu não posso ter expectativa, porque se eu tenho expectativa eu me frustro. Mas vamos que eu seja uma pessoa com muita expectativa, então eu vou ter vários sonhos. Ai, eu vou sonhar que eu vou casar de véu e grinalda, meu casamento vai ser uma história linda da Cinderela que para, né, quando eles casam, né, gente? Não continua. A gente não viu a gente não viu próximos capítulos, a Cinderela arrumando a casa, não, nós educando não vimos a os crise filhos. dos 7 anos, não vimos o puerpério, não vimos nada, só casaram. Felizes para sempre, só que não. É a tem mesma os coisa que a perrengues. maternidade, né, Thaís? Quantas surpresas a gente tem quando você vai ter um filho? Você sonha com uma coisa, quando você começa a viver... É outra. Aí as emoções vão se apresentando de uma outra forma, e vai desenterrando medo, e vai desenterrando coisa. Você fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tudo isso dentro de Onde mim. é que Eu tá só o manual pensei de que eu ia ser instrução? mãe. Meu e do nenê. Eu ia ser uma mãezinha de revista, segurando aquele bebê lindinho, limpinho, cheiroso. Né? Que não chora sem saber por quê. Mãe de revista é a melhor. Mãe de revista. Como a gente quer um casamento de revista, De como novela. a gente quer um emprego agora de internet, né? Aquelas executivas, poderosérrimas, etc. Só que, assim, tudo, gente, tem um preço para pagar. Então, a tua expectativa, para você transformar um sonho em realidade, você tem que fazer metas. Eu estou disposto a cumprir essa meta, essa segunda meta, essa terceira meta, para chegar no resultado final? A gente está falando disso aqui agora, né? A gente sempre define as pautas que a gente vai discutir aqui, normalmente no café da manhã, às 6 da manhã, às 6h30, tipo isso. E agora você está falando tudo isso, e engraçado que me veio o insight da gente falar sobre sonhos e metas, mas na verdade o insight veio por conta do filme que eu vi, na verdade, que foi do Steve Jobs. Sim. Que tinha um ideal de construção. Que ele não sabia que bicho ia dar. Que ele não sabia, mas ele seguiu. queria. Ele queria e algo ele persistiu. que pudesse estar na mão das pessoas. E isso o é tempo outra todo. coisa, persistência. Quantos atores e atrizes, cantores, gênios da humanidade tiveram que persistir na sua ideia até que aquilo desce. fosse... Aí você conversa com o jovem, ele acabou de entrar na empresa, ele já quer virar, que dia que ele vai ser promovido? Ele é júnior. Ele nem esquentou a cadeira, já quer saber que dia que ele vai ser sênior. Não, tá de estagiário e tá reclamando. E tá reclamando. Você tem profissionais na mesma condição, é porque eu tô aqui já há um ano. Gente, você está um que você ano, construiu, né, nesse você não um fez ano? nada nesse um ano, você só está cumprindo sua tabela. Porque, vamos combinar, as empresas, de um modo geral, são um universo complexo. Até você entender tudo, você precisa de anos ali trabalhando. E as pessoas querem pular. Então, você não cria coro. Aí, qualquer coisa bate e te derruba. Entendeu? Então, tem que criar couraça, Mundo gente. do Tem que mimimi. aguentar. Mundo do mimimi, Aí, a gente né? escuta isso. É muita gente mimimi, é muita gente super sensível. Você não pode falar o que você quer, você não pode fazer uma piada, porque ela pode ser mal interpretada. Você não pode nem pedir desculpa, porque a pessoa não aceita. Então, assim, que mundo a gente está vivendo? Esse mundo que a gente está compartilhando. Então, vamos nós, Então, né, ok, pensando... então vamos nos adaptar a esse Sim. mundo, já que é o que temos. Sim, você não vai adiantar você também ficar numa fantasia de que com você vai ser diferente, que é Criar o que sua todo mundo bolha. pensa. Mentira, com você vai ser igual com as outras pessoas, porque... E aí eu sempre falo, você não está feliz, vai fazer psicanálise um pouco, que ela vai te situar rapidinho. Te viu? bota no rumo. Te bota no rumo, porque ele fala, mas a minha mãe, pois é, sua mãe, a sua mãe. É um ser humano,
né, com desejos falíveis. Que errou, não. Imagina assim, que, ó, só para completar, erra Thaís. com a vontade de errar. Não, imagina né? o Começa seguinte, daí. a gente quer criar filhos perfeitos, sendo que a gente é imperfeito. Os nossos pais são imperfeitos. O ser humano é imperfeito. Então não é um contrassenso, um absurdo isso? Aí realmente, se você for ter expectativa em cima disso, a frustração é garantida. Agora, se você for uma pessoa mais razoável, que avalia conforme o custo-benefício daquilo que está te acontecendo, a chance de você viver uma vida mais equilibrada e mais feliz é muito maior. Mas você tem que fazer uma análise. As pessoas não querem pensar, elas querem imediatamente o atalho para aquilo que eu quero. Então, para emagrecer, aquele trenzinho lá, o Ozempic, é isso? Não preciso nem fazer dieta, olha que bom. Mentira, você não vai conseguir o resultado efetivo, entende? Você vai ter o efeito Cinderela e depois você vai acordar na realidade que a gente não viu no filme. Ela casada, gorda, tendo filho, celulite, o príncipe chegando bêbado depois de um final de semana, churrasqueando com os outros príncipes dos outros reinos, entendeu? Vamos criar a versão Cinderela 7 anos pós-casamento. Cinderela 7 anos depois, né? Não, tem até um filminho, né, que fala da Encantada ou Desencantada agora, né? Fizeram uma sacada genial, assim. Porque é isso, né? Porque é isso, ela bem mais gordinha, com 2 bebês, entendeu? Cuidando da casa, comida, roupa lavada passada, o marido trabalhando, workaholic. E a vida segue. E a vida segue. Né? Bom, tenhamos que ter sonhos. Temos que ter sonhos conscientes, sonhos claros. Lembra, assista a entrevista do astronauta brasileiro. Pega lá no YouTube a história dele, é legal o que ele fala. Marcos Pontes, né? Marcos Pontes. Dele, Ele foi estimulado de todos os lados a não prosseguir, mas ele persistiu, tá? O sonho dele era fácil? De jeito nenhum. Mas algum sonho é. Para algumas pessoas, comprar a primeira casa é igualzinho o Marcos Pontes ir para a Lua, entendeu? O desafio é grande também. Jobs criar então você Apple. Precisa olhar para a sua vida e aprender a colher frutos da sua vida. Olhar a sua grama, transformar a sua grama numa grama verdinha. Porque parar de olhar para do sempre vizinho. vai ter a do vizinho, a do outro vizinho, aqui tá pior, aqui tá melhor, mas e a tua? Olha para a tua vida. Alguma coisa não está dando certo no seu trabalho? Olha para você, o que você está fazendo, que você está contribuindo com esse ambiente ruim? Não põe a culpa lá no chefe, não põe a culpa fora de você. Não põe culpa, põe análise. Destrincha o problema. Simples assim. Olha para o seu sonho. Quero isso, quero o que estou fazendo. Estou viajando, estou juntando, estou poupando. Fiz um para como ir. Né? Eu tenho uma amiga que mudou para a Austrália, ela lançou um curso, como você faz para mudar de país. Se eu fosse mudar de país, eu faria isso. Quando eu vou, Thaís, para um desafio que eu não conheço, eu leio antes, eu busco na internet, eu fico curiosa sobre aquilo. Porque, gente, são os meus desejos. Sim. Meu cliente me chama porque eu quero. Não é porque ele precisa de mim. Eu faço ele precisar de mim também, com a minha abertura. Amo, amo. Ó, eu adoro. A Alessandra não consegue vir todas as semanas aqui pra gente conversar, porque ela tem uma agenda de trabalho mega atribulada, mas toda vez que tem uma brechinha, ela vem aqui compartilhar com a gente do seu conhecimento e propor pra gente reflexões, né? Se a gente não para olhar a própria vida, a gente não se desenvolve. Então eu espero que a fala dela te ajude a olhar pra sua própria grama, a cuidar mais da sua grama, a adubar, cuidar com carinho. Cuida dos seus sonhos, deseje coisas, coloque no papel, visualize, ponha fotos do que você quer. Ah, a gente podia falar de visualização na próxima. Vamos, na próxima a gente fala de técnicas de visualização para que você tenha uma atração coerente. Porque, sim, também, se você nunca pensou... Mas, se você não sabe pra onde você quer viajar, até pra Mirassol vai. Um cotô pra onde eu vou, de onde eu vim. Ai, que delícia. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu vou me despedindo, desejando aí um dia incrível. Amanhã, 9h30 em ponto, eu te espero aqui pra mais Estúdio Inter, combinado? Beijo no coração, até lá. Tchau, tchau.